meus tchuns! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal do Gordo Honesto. Eu sou o Gordo Honesto. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um filme que foi lançado em 1988, chamado Akira. É esse firmeco muito legal que eu tenho aqui na minha mão. Akira foi lançado em 1988. O filme, tá? Vamos se concentrar só no filme, porque também tem a revista, né? A revista foi lançada em 1982. Essa aqui é a minha versão brasileira, né? Que saiu em 2017. E esta aqui também é a versão brasileira, que saiu em dezembro de 1989. Mas eu quero falar só sobre o filme, tá bom? Então, Akira saiu em 88, fez um baita de um sucesso. Estreou nos Estados Unidos em 89, ficando um ano em cartaz. Estreou no Brasil entre 91 e 92, não me lembro bem. Não ficou um ano em cartaz, mas também fez o seu sucesso, né? Devido à revista que estava sendo lançada na época. E aí esses dias, eu estava lendo uns fóruns na internet e eu me deparei com um pessoalzinho lá que tinha assistido Akira pela primeira vez. E o pessoal falando assim, me explica aí que eu não entendi nada do filme, não sei o que lá, é confuso, o final do filme é maluco. E tinha uma galera lá, mas verbalizando vários ali, né, profetizando, tava filosofando horrores em cima do filme. Não tô falando que tava falando mal não, tá? O pessoal tava falando bem. Eu acho que essa questão do filosofar é muito relativo, sabe? Porque cada pessoa vê a obra de uma forma. Eu vejo o filme de um jeito, vocês aí, cada um vai entender de outra forma. Lógico que 70% do filme é o básico que todo mundo vai entender, a linha da história do filme. Mas sempre tem os pormenores ali que cada um vai filosofar do jeito que quiser. Não estou desdenhando de quem vê beleza em tudo. Só estou falando que às vezes não é a forma que o autor escreveu a obra. E Akira, ele, felizmente ou infelizmente, ele dá muito pano pra manga para você filosofar. Principalmente a relação entre os dois personagens principais, que é o Kaneda e o Tetsu, e as crianças Esper que aparecem no filme. Takashi, Masaru e a Kyoko. Lembrei da Kyoko. E tem o famigerado do Akira, que dá nome ao título da série. Então, falando sobre isso, né, a garotadinha nova que esmiuça Neon Genesis Evangelion, falando todas as nuances e as psiques de Shinji Ikari, e não consegue entender Akira, você vem no meu canal e pergunta pra mim, Gordo Honesto, vale a pena assistir Akira? Akira é relevante nos dias de hoje? Aí são duas perguntas diferentes. Vale a pena assistir? Eu acho que tudo é válido você assistir. Se o filme é ruim, se o filme é bom, a partir do momento que você tem interesse de ver, eu acho que ninguém pode falar não para isso. Mas a segunda pergunta, que é a mais interessante do nosso canal, que é, vale a pena? O filme ele é relevante para os dias de hoje? Que o filme é muito relevante. Muito relevante. Em dois sentidos. Primeiro pela história. É um futuro apocalíptico em 2019, sendo que a história foi escrita lá em 82, né? Então você tem aí quase 30 e lá vai fumaça de anos de uma imaginação de um futuro distópico. Essa é a primeira parte. A segunda parte está na qualidade técnica do filme. Então vamos falar rapidinho da parte da história do filme, né? No que ela é relevante aos dias de hoje e o que não é. O filme se passa em 2019, depois de 30 anos da Terceira Guerra Mundial, situado na cidade de Neo Tóquio, onde você tem um governo completamente autoritário, uma tecnologia extremamente avançada, mas para fins militares, uma população que é negligenciada pelo governo, tumultos, protestos constantes, ataques terroristas, o exército descendo a lenha na galera e uma população completamente marginalizada. Você tem a juventude largada, sem uma estrutura de ensino, sem uma estrutura organizacional. E nessa aí, a molecada da época, eles criam gangues, eles ficam arrumando encrenca na rua, seitas religiosas que ficam
pregando sobre deuses inexistentes, no caso, o Akira. O Akira ele funciona como uma lenda urbana ali na história, né? É aquela coisa, todo mundo conhece, mas nunca ninguém viu. Nesse contexto, uma história que foi escrita 40 anos atrás, o cara já estava prevendo certas coisas que acontecem nos dias de hoje, né? Muda um pouco o cenário. Hoje em dia você tem grandes corporações, as Big Techs, desenvolvendo a tecnologia para as forças militares. O que resvala na gente não deve ser nem 10% do que se desenvolve lá. Nós temos hoje o desenvolvimento de inteligência artificial, a bioengenharia, a neurociência, mas às vezes tudo sendo criado de uma forma sem ética, sem um controle, e a gente não sabe para onde isso vai. A própria juventude hoje não está tão deteriorada como é representada no desenho e na história, mas é uma porcentagem grande da população que está à deriva e que não está sabendo muito bem como lidar com o mundo hoje, não encontra o seu espaço, não sabe o que fazer. Então, assim, está marginalizada também. Então, nesse aspecto, o Akira ele é extremamente relevante porque se você não fala que o filme foi feito em 88, é um filme feito em 2019, onde se passa a história, você fala que é o retrato de hoje, sem tirar nem pôr. A parte onde o pessoal gosta muito de filosofar é entre os dois personagens principais, que é Kaneda e Tetsuo. Resumindo rapidinho, eles são amigos de infância, se conheceram no orfanato. O Tetsuo tem uma história meio trágica ali, porque ele foi abandonado no orfanato. Sofria bullying por ser uma criança mais fraca, talvez mais tímida. E o Kaneda surge como a imagem do irmão mais velho, que protege o Tetsuo. E depois, com o passar do tempo, você vê que o Kaneda se tornou um líder da gangue também, né? Mas ele é aquele cara que expressa confiança, o cara que expressa coragem, né? E o Tetsuo sempre viveu na sombra do Kaneda. Aquela coisa do mais frágil tentando seguir o mais forte e se frustrando cada vez mais. Aí você tem as reviravoltas do filme e tudo mais, e chega ao ponto em que a história vira, porque o Tetsuo ele ganha poderes, e todo aquele sentimento reprimido que ele tinha de fraqueza, aquele sentimento de inferioridade, aquilo vem tudo à tona, porque agora ele é poderoso, ele pode arrebentar com todo mundo só com o poder da mente, e aquilo transforma o covarde no corajoso. É bem interessante você ver essa evolução dos dois personagens, porque o Kaneda, que era o corajoso, ele era o líder, né, que todos seguiam, agora ele se vê como um cara acuado, que ele não tem o que fazer contra esse poder do Tetsuo. Mas mesmo assim, ele desenvolve habilidades internas ali, né, para conseguir enfrentar isso aí. Então você vê durante o filme a evolução dos dois personagens. E é legal porque não é uma questão de antagonismo, o Kaneda e o Tetsuo. É uma questão de os dois se complementam, um não existe sem o outro. É bem legal isso. E eu não estou filosofando em cima disso, isso é algo bem visível, né, no filme. Uma coisa bem bacana de se analisar, existe uma simbologia ali, essa é rapidinha, que o Kaneda ele veste uma roupa vermelha, ele tem uma moto vermelha emblemática, depois eu falo da moto, e o vermelho é uma cor que inspira coragem, inspira força. Quando o Tetsuo ele tá com seus poderes plenos, que ele tá aí descendo a porrada em quem aparecer na frente dele, ele resolve dar uma de reizão e pega uma capa, né? Ele rasga lá uma cortina, um pano, e coloca como se fosse uma capa. E qual que é a cor da capa? É vermelha. E é até engraçado você reparar isso no filme, que quando ele coloca a capa, ele dá até um sorrisinho de satisfeito. Do tipo, olha, agora eu sou o líder, eu sou o que bate a coisa na mesa e fala, cala a boca, galera. Bom, deixando um pouco a história de lado, que isso aqui não é um review de filme, vamos falar da parte gráfica, né, do desenho, do anime em si. Eu sempre falo desenho, né? É anime. Por que que ainda é tão relevante esse desenho hoje também, né? Anime! Por que que é tão relevante esse anime hoje? Porque esse anime ele foi feito em 1988. Se você pega esse anime hoje, a qualidade gráfica desse filme é um espetáculo que dificilmente você consegue comparar com outros filmes, porque ele é muito acima da média. Mesmo se você comparar com filmes da Disney que são consagrados, lançados na mesma época, aquele dá butinada na boca, sem dó. E hoje mesmo você tem filmes japoneses, não interessa de onde vem, às vezes filmes de computação gráfica, que não conseguem chegar no realismo de movimentação,
ambientação que Akira consegue mostrar. Você tem ali no filme também a trilha sonora que casa certinho com a ambientação do que está acontecendo, com a cena, causando um mal-estar que você está vendo. O negócio é audiosensorial. Akira também conseguiu ser emblemático em uma das melhores cenas de perseguição de moto que já foi feita na história do cinema. É um negócio impressionante. Aliás, impressionante é o design desta moto. Isso aqui é uma obra impressionante de design, porque essa moto aqui, ela é homenageada até hoje. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, com um videozinho que eu achei na internet, que mostra a cena do Akira aqui, e depois todas as vezes que fizeram referência a essas cenas, por ser uma cena tão emblemática. Então você vai ver o quanto isso conseguiu transcender o tempo. E sem falar que o visual cyberpunk de Akira, e não estou falando do jogo Cyberpunk 2077, influenciou cineastas e produtores até os dias de hoje. Matrix bebe na fonte de Akira. O Kanye West fez uns clipes aí baseado no Akira. O filme Jogador Número 1, do Steven Spielberg, tem uma baita de uma referência, né? Que uma personagem lá, ela usa a moto do Kaneda. Então, assim, Akira, ele é homenageado até os dias de hoje e sempre vai ser. Agora, uma coisa que é bem interessante a gente comentar é o seguinte: o quão atual vai continuar sendo a história de Akira? Porque lá em 82, o autor Katsuhiro Otomo, ele criou uma Tóquio pós-apocalíptica, distópica, imaginando como seria o mundo praticamente 40 anos na frente, em 2019. E ele acertou. Eu acho que esse é o futuro fictício mais assertivo da história do cinema. Ele acertou. E do jeito que a humanidade está caminhando, será que daqui mais 30 anos Akira vai continuar sendo, infelizmente, atual a história da época? É uma coisa a se pensar. Se a humanidade não começar a evoluir de uma forma mais consciente e mais humanitária, e não se polarizando tanto quanto está sendo hoje, pode ser que essa história se repita daqui 30 anos, daqui 60 anos, e seja lá até quando a coisa caminhar, tá certo? Então esse foi o vídeo honesto, falando da relevância de Akira nos dias de hoje. Então, de praxe. Então, se você gostou, dá o seu joinha. Se você não gostou, dá o seu dislike. E, novamente, fala aí nos comentários, seu gordo de óculos, eu não gostei do vídeo, você falou baboseiras. Vamos discutir isso num bar, colocando a chave do Del Rey no balcão e o 38 carregado na cintura. Tá bom? Se inscreve no canal. E agora, regularmente com vídeo todos os domingos. Tá bom? Então, agradeço pela atenção de todos. Uma boa semana, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu! E não se esqueça, no próximo vídeo iremos falar sobre formigas cabeçudas do sul do Sri Lanka.